Eu quero iniciar essas ministrações orientando a você, principalmente você que é jovem. Eu quero estar dando um pano de fundo, preparando um terreno para as ministrações dos irmãos que haverão de acontecer. Hoje à noite estão vindo 2 irmãos de São Paulo, eles devem chegar no final da tarde. E se eles não estiverem cansados, um deles deve ministrar. Se não, eu estarei ministrando hoje à noite para você. Não sei como que foi a saída, sempre essas viagens geram um certo atropelo. Mas a ministração de agora de manhã, ela tem uma característica mais informativa. Eu vou encher você de informações, porque é necessário você entender o porquê desse tema, resgatando o testemunho cristão na sociedade. Muitos de vocês, creio que quase que a maioria, não sabe que o Brasil nunca, a nossa nação nunca experimentou um avivamento genuíno. Houve algum barulhinho, não é? Houve alguns surtos isolados, algumas coisas aconteceram isoladamente, mas avivamento mesmo nunca aconteceu. Na Inglaterra já aconteceu um grande avivamento, aconteceram vários avivamentos. Na Argentina já aconteceram vários avivamentos, tão pertinho da gente. Mas o Brasil ainda não experimentou. Mas há 20 e poucos anos atrás, Deus quase que consegue entrar nessa nação. Quase. O irmão Lázaro e a irmã Toninha lembram disso. Eles eram bem novos. Quase que o Senhor conseguiu aterrissar com a sua glória nessa nação. Muitos aqui não eram nem nascidos, outros tinham acabado de nascer e não entendem ainda, não sabem ainda por que Deus não conseguiu aterrissar. Por que Deus não conseguiu fazer aqui numa nação tão grande, que já fez na Argentina, que já fez na Inglaterra, país de Gales, e tantos, até mesmo no continente africano. Por quê? Não fez no Brasil. Será que Deus não é brasileiro, como alguns afirmam que Ele é? Eu quero nessa manhã compartilhar com você, primeiramente, não estava programado, uma palavra que o Senhor me falou ali atrás, enquanto acontecia o louvor. E eu anotei, eu costumo anotar todas as palavras que o Senhor me fala, porque eu vejo que é de extrema responsabilidade tudo aquilo que nós falamos em nome do Senhor. O Senhor me falou: existem tantas coisas entre o povo de Deus. Quem quiser depois eu posso ceder uma cópia. Eu assino embaixo e coloco a data de tudo aquilo que Deus me fala. Existem tantas coisas entre o povo de Deus. Existe tanta tecnologia, muita organização, meios, métodos, estruturas, para assegurar o quê? Estas são boas, são úteis, mas são ineficazes no mundo espiritual. Eu tenho tido misericórdia, porque muitos que estão aqui desconhecem o verdadeiro significado de todas as coisas, o significado e a razão de tudo. Até quando? Até quando? Eu tenho pressa. Eu tenho pressa em fazer com que vocês experimentem o que eu tenho de melhor. Vocês têm experimentado muitas coisas de vocês e em vocês mesmos, e muito pouco de mim. Eu quero me expressar em cada um de vocês.
O texto que eu gostaria de iniciar está em Atos capítulo 4, versículo 11. É um versículo muito simples, muito pequeno, mas é uma declaração espantosa. Pedro, um homem muito simples, de pouca cultura, sem praticamente formação teológica nenhuma, considerado, versos anteriores, como uma pessoa sem conteúdo gramatical nenhuma. Pedro aqui faz uma declaração espantosa com respeito a Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Atos capítulo 4, versículo 11, diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Eu pergunto a você, seria possível nós, como cristãos, rejeitarmos a Jesus Cristo, o Senhor? Até parece uma colocação absurda eu fazer isso para você. Puxa, mas eu como cristão, eu como um crente, rejeitar Jesus Cristo, eu que professo a fé no Senhor Jesus, eu rejeitar o Senhor? Não, isso é absurdo. É inadmissível até uma colocação dessa. Mas aqui, quando Pedro se refere, ele está se referindo exatamente ao cartão de visita, ao povo que era o cartão de visita de um Deus que estava sendo apregoado, um Deus que fazia parte da sua própria cultura. E ele diz que ele é a pedra que foi rejeitada. Não era uma pedra qualquer, era a pedra de angular. Que os construtores, interessante, quem rejeitou essa pedra angular, ou chamada pedra de amarração, não foi uma pessoa ignorante, foi exatamente os construtores. Os estudiosos da Bíblia, eles afirmam que essa pedra, entre os judeus, dentro do contexto de edificação judaica, essa era a pedra que ficava exatamente na amarração do alicerce. Se tirasse aquela pedra, toda a estrutura iria ruir. Então, como pode alguém, como um construtor, sabendo da importância dessa pedra, acompanhe esse raciocínio, rejeitar algo que é extremamente essencial? Não é? Como pode? Seria como um profissional da medicina rejeitar um daqueles aparelhos que servem para diagnosticar enfermidades, como, por exemplo, um estetoscópio, um microscópio, rejeitar toda essa tecnologia que existe, sabendo que ela é útil. Como pode um astronauta ele rejeitar um daqueles equipamentos que faz com que ele possa ter uma visão do mapa astrológico? Como pode um profissional da medicina na área da odontologia ter ausência de alguns dentes? Você já pensou, você teria coragem de ir para um consultório dentário aonde esse profissional chega para você, dá um sorriso, aonde está faltando dentes? Você teria coragem de entregar a higienização, o cuidado da sua dentição a um profissional como esse? E um profissional da odontologia chegar e dizer para você: não precisa escovar os dentes, não, isso é coisa que se fala aí, mas já está mais do que provado que não precisa escovar os dentes, não há necessidade dessa higienização. Quer dizer, eu estou fazendo colocações simples, de coisas que são essenciais e são óbvias, não é? É como um engenheiro não precisar de uma calculadora, é um engenheiro que menospreza o cálculo, e etc, que diz que a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, interessante isso aqui, não foram pessoas ignorantes, leigos, inocentes, foram pessoas que sabiam da importância dessa pedra. Ela foi colocada como pedra angular, e essa pedra é Jesus Cristo. Irmãos, olha, isso é muito sério, Seria possível estar num lugar onde Deus não está? Seria possível professar uma fé que Deus
Uma fé essa que esse Deus de quem eu falo, ele não vive na minha vida? É possível falar de um Deus onde esse Deus não está em mim? Isso é muito sério. Houve uma época, é um texto muito conhecido, se você já teve a oportunidade de lê-lo em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 21, quando os sacerdotes viviam uma irrealidade espiritual na época de Samuel, na época de Eli. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 20. Havia um desrespeito, havia uma banalização do sagrado muito grande. É interessante que nós nos detemos muito nesse versículo, mas nós não sabemos até onde é a consequência desse fato aqui acontecido, que é muito citado em nossas reuniões, nas pregações. Icabô ou Icabode, foi-se a glória. Aqui diz versículo 21, e chamou aquele menino que foi produto de um aborto, não é? Icabode, dizendo, de Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus por causa do seu sogro e do seu marido. Ou seja, havia uma ingerência, uma má administração tão grande do sagrado, que a glória de Deus não estava lá. Mas eu pergunto para você, se eu perguntar para você o que é a glória de Deus, você saberia me responder o que é a glória de Deus? A glória de Deus tem um nome, ela se chama Jesus. E por isso que ele diz, a minha glória eu não dou a ninguém. A glória não é apenas o brilho da majestade de Deus, não é apenas o refugir de um esplendor. Não, a glória é uma pessoa. A glória é a pessoa do Filho de Deus, o nosso Senhor. Foi-se a glória não tinha lugar para ficar. Ali havia o que é o inferno? Quando você diz assim, a minha vida está um inferno, cuidado, porque o inferno é a própria ausência da glória de Deus, da ausência de Jesus. Isso é muito sério, virou um hábito. Nós temos muitos maus hábitos. E para onde foi essa glória? Para onde que essa glória foi? Aqui diz que ela saiu, porque foi tomada a arca de Deus por causa do sogro e do seu marido. Foi-se a glória de Deus, mas para onde que essa glória foi? Você sabe me dizer? Vá até o livro de Ezequiel, no capítulo 10, você vai ver para onde que essa glória foi. A arca estava dentro do templo, mas a glória já não estava mais lá. Havia apenas um objeto. Havia apenas um objeto lá. Ezequiel, capítulo 10. Havia um caixote de madeira de acácia revestido de ouro, mas a presença não estava ali. O que adianta eu ter um caixote de madeira, eu ter um candelabro, uma mesa com os pães da proposição? O que adianta nós termos tanta coisa? E para alguns irmãos que estão acostumados com tanta tecnologia, isso aqui não representa nada. Eu estive numa igreja no norte dos Estados Unidos, tinha tudo, mas não tinha Deus. Tinha um teto de cristal lindo, você via o céu, você via a neve. Essa igreja tinha 3 púlpitos. O púlpito do pastor presidente, esse púlpito ele tinha um elevador hidráulico, que somente esse pastor subia nele, entrava e as luzes apagavam, e esse homem vestia uma roupa azul como o de um juiz, uma toga, e o rosto dele era maquiado, e as luzes iluminavam o rosto daquele homem, e aquele homem levantava os braços na hora que o elevador hidráulico, desse que faz troca de óleo, e ele aparecia lá em cima, na altura mais ou menos dessa cumieira aqui, com o rosto maquiado. E a igreja se encantava com aquilo, mas eu não vi Jesus naquele lugar. Eu vi muita coisa, muita tecnologia, muita coisa linda, mas eu não vi Jesus. Aonde está o Senhor? Tinha ar-condicionados, aquecedores,
capítulo 10 do livro de Ezequiel, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor. Aqui não fala que saiu a arca. Está vendo? Não saiu a arca. Os irmãos que quiserem passar para cá, porque aí está batendo o sol, fiquem à vontade, por favor. Não fiquem constrangidos. Aqui eu creio que está mais fresquinho. Então saiu a glória do Senhor de sob a entrada da casa. Ela saiu do átrio e foi para a entrada da casa. A arca continuou lá, até ser roubada pelos filisteus. Mas a glória saiu de sob a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas dos lados deles e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. Ela saiu de dentro do átrio, foi para a porta, da porta foi para a entrada oriental da casa do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava em cima deles. E o povo continuou. Quem que já teve a oportunidade de estudar o livro de Ezequiel, as pessoas chamam de Ezequiel do profeta chorão, de uma maneira até jocosa, né? Até crítica. Ele era chorão, fulano é chorão como Jeremias, desculpe, como Jeremias. Mas os irmãos não têm uma ideia do que a história fala. Por que Jeremias chorava? Porque a glória de Deus não estava mais no templo. E aqui fala que a glória abandonou o templo. E a glória foi para onde? Será que a glória ficou só lá em cima do templo? Ela já estava fora do templo, não estava mais dentro do templo. Abra o capítulo 11, versículo 23, do mesmo livro de Ezequiel, você vai ver. Versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade, no mesmo lugar, dizem os historiadores, em que Jesus virou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que lhes são enviados. Quantas vezes eu tentei ajuntar, como uma galinha procura ajuntar os pintainhos debaixo das suas asas. Vocês estão apedrejando os profetas, matando os profetas. Diz os historiadores que Jesus ficou exatamente naquele lugar e ele deu as costas para Jerusalém. E aqui diz que a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, estava no átrio, foi para a porta do templo para cima, da cima para o meio da cidade, no meio da cidade, nem na cidade santa ela estava mais. Ela estava em cima dos montes. E se você for ver a história do Senhor, sabe o que vai acontecer? Você não vê mais a glória do Senhor, nem mesmo sobre os montes. Onde está a glória do Senhor? Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Tanto é que se você se lembra no livro de Josué, quando Josué entra com uma arca, atravessa o Jordão, quando entra, ali há uma expressão tremenda que diz: eis que o Senhor de toda a terra. Há essa expressão, o Senhor de toda a terra entra em Canaã. É a primeira vez, desde o Gênesis, que Deus se abroga, ou seja, toma para si esse nome, o Senhor de toda a terra, porque ele já não era Senhor de toda a terra. Desde o pecado de Adão, quando ele foi expulso do paraíso, Deus tenta resgatar a terra. E quando chega em Josué, a arca entra, ele diz: o Senhor de toda a terra passa pelo Jordão. Deus é conhecido como o Senhor de toda a terra a partir daquele momento que Josué entra. É linda a história bíblica. Quando Josué entra, começa a tomar posse de toda a terra e começam a falar a respeito desse Senhor tão temível. Todos os povos chamavam o Deus de Israel como o Senhor de toda a terra. Mas chega um momento que o Senhor de toda a terra deixa de ser conhecido como o Senhor de toda a terra, porque a terra já não era mais do Senhor, porque as pessoas não queriam que o Senhor fosse o Senhor de toda a terra. Vai ser Senhor do céu, mas daqui não. Aqui nós somos os senhores da terra. Por quê? Porque eles não queriam a glória de Deus. Deus, o Senhor fica para lá e nós ficamos para cá. Da terra nós cuidamos, dos céus é o Senhor que cuida. Eu quero que você pense a respeito disso. Deus não quer ser somente o Senhor dos céus. Ele quer ser o Senhor aqui na terra. E eu, sinceramente, irmãos, eu não quero ser pessimista. Eu quero trazer para você um panorama de algumas provas de que o Senhor, lamentavelmente, não tem sido o Senhor nesta terra. Não tem sido. Não tem sido. Deus não tem sido.
Conforme eu falei para vocês, essa colocação de que é possível nós enxotarmos o Senhor, sim, é possível. Eu fiz uma pesquisa em alguns livros, eu queria passar para você nessa manhã, depois aqueles que estiverem interessados, por favor, podia procurar o irmão Juliano, que está aqui na frente. Irmão Juliano é um dos pastores, pode procurá-lo, dá o seu nome, aí eu tiro os dados para você e te trago até o final do nosso acampamento. Observe que coisa interessante, eu estou trazendo apenas 12 pequenos flashes que eu encontrei em livros. Por que não há mais igrejas cristãs na Turquia, a antiga Ásia Menor? Você sabia que não existe? Não existe. Onde Paulo e Barnabé estiveram na sua primeira viagem missionária, você sabia que não existe uma igreja cristã sequer lá? A irmã Anabela esteve fazendo um estágio lá na Turquia. Ela viu tudo, menos uma igreja cristã. A irmã Anabela está aqui, é uma das nossas colaboradoras. Se você quiser saber como que é a Turquia, cadê a Bela? A Bela está aqui ou está lá? Ali, a irmã Anabela. Procura a irmã Bela. Ela ficou lá alguns meses. Ela vai te falar se no lugar onde Paulo e Barnabé fizeram a primeira viagem missionária, estabeleceram uma igreja forte, se existe igreja lá. Ela vai dizer para você com certeza, existem ruínas de um prédio onde a igreja se reunia. Porque a igreja não é isso. Igreja sou eu e você, corpo de Cristo. O que foi feito das igrejas fundadas por Paulo em Antioquia, Icônio, Listra, Derbe e Perge? Cadê essas igrejas hoje? Naquela região onde a irmã Anabela esteve? Não tem. Você pode ir lá, não tem. Amanhã nós vamos ter uma irmã aqui que teve uma experiência de oração, ela esteve na Albânia. Pastora Ariadna, ela vai estar aqui compartilhando com você. Pergunta para ela, naquele lugar onde ela foi, se lá existem igrejas. Mas espera aí, mas foi Paulo que estabeleceu em cima de fundamentos tremendos, não foi em cima de metodologias, não foi em cima de... Lá não tinha luz negra, não tinha fumaça, né? Gelo, como é que chama aquela fumaça? Gelo seco, não tinha gelo seco, nem gelo quente, nem gelo morno, não tinha nada, não tinha luz estraboscópica, não tinha música, não tinha nada, ele tinha fundamentos, princípios. Regra sobre regra, princípio sobre princípio, mandamento sobre mandamento, e mais regra e mais princípio. E ele estabeleceu uma igreja fortíssima. Por que essa igreja não está lá? Não existe, não existe. Inclusive a irmã Anabela nos mostrou um catálogo das igrejas, que você sabe que eles, chegando lá, tem os arfrescos, né? São pinturas. Eles rasparam os olhos dos santos, né? Chamados santos, né? Os apóstolos na época não têm os olhos, eles rasparam as pinturas, não é isso, irmã? Interessante, né? Você sabe por que eles rasparam? Eu vou deixar você curioso, eu não vou te responder agora. Nós temos ainda muito chão, até domingo de manhã. Existe um significado nisso, um significado espiritual. Por que eles só rasparam os olhos daquelas pinturas? Eu não sei se a irmã Anabela vai ter a oportunidade de trazer aquela revista até o final, para você ver. Por que essas coisas aconteceram? O que aconteceu com as 7 igrejas no Apocalipse? Essas 7 igrejas que tem no nosso livro do Apocalipse, Revelações, você acha que aquilo ali foi inventado? Não, aquelas 7 igrejas existiam. Geograficamente existiam aquelas 7 igrejas, aquelas 7 cidades. Cadê as igrejas daquela época? Não existe mais. Por que no final do 3º século, 50% da população da Ásia Menor, ela era cristã e hoje não chega a 0,5%? Isso está escrito no livro de Missões Cristãs de Stephen New. Não sou eu que estou inventando. No final do 3º século, a Ásia Menor tinha 50% da sua população cristã. Hoje não tem 0,5%. Você quer ver um outro dado também? Na Alemanha, o berço da reforma protestante. Sabe qual que é a população de cristãos lá? 0,5%. Aonde estão os reformistas?
Por que que no norte da África, hoje, é uma das regiões do mundo mais fechadas para o Evangelho, quando ali havia uma igreja cristã extremamente forte nos 3 primeiros séculos? Por quê? Eu tenho um irmão que trabalha com missões, ele é diretor executivo em São Paulo de uma grande agência missionária, e ele esteve nessa região para conhecer a janela 1040, que agora não é mais 1040, a janela está até maior, parece que é 50, não é nem 10, é 50. Eles perguntavam, ele saía perguntando: você conhece Jesus? Eles falavam: não, quem é esse moço? E simultaneamente ele perguntava: você tem Coca-Cola? Tem. Conhece-se mais a Coca-Cola do que Jesus. Jesus já chegou no Saara, já chegou no Negueb, a Coca-Cola chegou no Saara e no Negueb, mas Jesus não é conhecido. Bin Laden é conhecido, Bush é conhecido. Interessante. Lula é conhecido na Caatinga do Nordeste, mas Jesus não é conhecido. Interessante, Lula é conhecido, mas Jesus não é conhecido. Não precisa atravessar o Atlântico ou o Pacífico, não. O que foi feito da famosa escola de catequese em Alexandrina, fundada por Panteno, que exerceu uma influência notável no mundo inteiro? Haviam 500 grupos de irmãos, pequenos grupos, pequenas comunidades. 1/4 das existentes hoje. De lá saíram grandes homens de Deus, grandes homens que defenderam a fé cristã reformada: Tertuliano, Clemente, Orígenes, Cipriano e Agostinho. O conhecido Santo Agostinho, um homem tremendo. O que foi feito desses lugares onde esses homens passaram? Por que todos os países da América do Norte têm hoje de 99% a 100% de muçulmanos, exceto o Egito, que tem 85%? Por que será? Se lá tinha um forte trabalho cristão. Por quê? São perguntas, eu não tenho essas respostas. Por que 3 bilhões e 400 milhões de protestantes alemães se desligaram de suas igrejas no período de 1985 a 1994? Por quê? Se você visitar a Alemanha hoje, se você for na sua capital ou em todas as cidades, você vai ver um busto de Martinho Lutero, mas você não vê uma inscrição sequer a respeito de Jesus. Jesus não é cultura, Martinho Lutero é. Tem alguma coisa errada? Por que o número de adeptos do islamismo, hinduísmo e budismo está crescendo mais do que o número de cristãos? Por quê? Você sabia me dizer? Se Jesus ele é incomparavelmente superior a Buda e a Maomé, por que o crescimento do islamismo é da ordem de 16% ao ano? O islamismo cresce 16% ao ano. O hinduísmo, 13% ao ano. O budismo, 10% ao ano. E o cristianismo, 9% ao ano no mundo. Você sabe me dizer por quê? Por que a presença islâmica é cada vez maior na Europa e na América do Norte? Por que existe tanto interesse entre os ocidentais pelas religiões orientais? As pessoas acham uma gracinha, acham um charme, ou aquele fala bela que fala feio. Conhece? É fala bela, como é que é o nome dele? Hã? É um fala bela que fala. Aquele da Globo. Miguel, é o Miguel. Ele faz aquela postura budista quando cumprimenta as pessoas. Não é? Ele termina toda a fala dele, ele faz aquele cumprimento budista. Todo mundo acha lindo, é chique. Mas quando nós vamos nos shoppings e nós pedimos um lanche, né? Na hora de orar, a gente olha para um lado e... Não, mas que difícil agora. Os camaradas vão descobrir que eu sou crente. Pensou eu orar aqui no shopping? Não, eu oro no coração, eu oro na mente. Então, arruma uma coceira no cano da meia. Senhor Jesus, obrigado por esse alimento. E abençoa. E ninguém me vê, ninguém descobre. Quando a gente vê um muçulmano colocar um tapetinho no chão, botar a cabeça no pó, o traseiro para cima, nossa, mas que coisa maravilhosa, que coisa linda. Está o bumbum dele virado para cima, todo mundo acha lindo, maravilhoso. Por que será?
Por que a maior parte dos protestantes na Europa e na América Latina são apenas cristãos nominais? De crachá. Eu só tenho uma resposta, irmãos. Eu queria que você me ajudasse a responder essas 12 perguntas que eu lhe fiz. E eu vejo que para essas 12 perguntas, eu só tenho uma resposta: fosse a glória de Deus. Jesus não está nesses lugares. Não está. Eu caminho aqui em Goiânia, fico passando, olhando por esses condomínios, minha esposa sabe disso, eu fico, meu Deus, o que está acontecendo dentro desses apartamentos, dentro dessas casas? Sabe lá Deus o que está acontecendo? Será que o Senhor está nessas casas? Essas empresas, será que o Senhor está nessas empresas? Eu passei quase que eu falo. Eu passei numa empresa ali no setor Pedro, que tinha uma faixa bem grande. Essa empresa é do Senhor Jesus. Aí eu entrei lá e eu vi o dono da empresa que tinha mandado colocar a faixa, tendo uma postura que não é cristã. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Gálatas capítulo 3. Tem um texto muito interessante. Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi representado por Jesus Cristo como crucificado? Paulo está alertando aos Gálatas que eles estavam fascinados, encantados com outra coisa que não era Jesus. Outra coisa muito, muito encantadora que não era Jesus. Jesus deixou de ser um encanto para os Gálatas. Isso é muito sério. Eu gostaria que você pensasse numa expressão que eu vou te dizer agora. Eu cheguei à conclusão com 53 anos de idade, mais de 20 anos que eu prego, eu cheguei a uma conclusão: não existe cristianismo sem Jesus. Mas existe muita coisa por aí que se diz cristianismo e não tem Jesus. Não tem como. Eu não consigo ver reuniões sem Jesus. Eu não consigo ver cultos sem Jesus. Atividades sem Jesus, acampamentos sem Jesus, encontros sem Jesus. Eu não consigo entender. Eu tenho muitos limites, e um desses grandes limites é esse aspecto. Eu não consigo ver pregações sem Jesus. Aí você pode estar perguntando aí como jovem, mas tem pregação sem Jesus? Eu digo, o que mais tem? É o que mais tem. Visitas sem Jesus. Visitas pastorais tem visitas pastorais, reuniões pastorais. Se você não quer ir para um lugar onde tem menos Jesus, vai para reunião de pastor, vai para congresso de pastor. Aí que você não vê Jesus. Principalmente quando é uma reunião administrativa. É sério? É muito sério. Eu não vejo discipulado sem Jesus. Não vejo. Eu não vejo estudos bíblicos sem Jesus, aniversários sem Jesus, casamentos sem Jesus. Você já percebeu que nos casamentos ninguém mais leva a Bíblia? Acho que não só acontece na sua igreja, só acontece na Bethesda, né? Para que levar a Bíblia para casamento? Tem tanta coisa para a gente se preocupar. Tem cabelo que tem que ser espichado, tem cabelo que tem que ser enrolado, tem vestido que tem que ser encurtado, vestido tem que ser encupridado. Não é verdade? Tem que depilar, tem que esticar. É tanta coisa. Tem que botar gel, tem que tirar o gel, tem que cortar, tem que ampliar. Tem um negócio que agora inventaram, que aplique. Preocupa com tudo. Pois é, irmãos, eu não estou vendo nos casamentos mais Jesus. Eu estou vendo a noiva, estou vendo o noivo, mas eu não consigo ver Jesus. Você pode dizer assim, isso é chatice desse pastor, esse pastor enjoado. Para mim, olha, isso não vai me ofender.
é fanatismo, é xiita, esse homem é xiita, não me ofende. Velório. Você quer ouvir piada de crente, vai para o velório. Lugar onde se ouve mais piada é em velório. Você já ouviu piada em velório? Já, lógico. É só você ir para um velório. Tem Bíblia nos velórios? Não, o pastor está levando a dele. Na hora da oração, chama o pastor. Chama o líder do grupo, chama o líder da célula. Mas peraí, precisa chamar? Oração, nós devíamos brigar para orar, concorda? Porque orar é falar com o Senhor. Quando é que eu vou ver o povo de Deus se engalfinhando para orar? Não, você já orou semana passada, eu vi, eu estava naquela reunião. Não, aquilo já faz muito tempo, eu preciso orar, me deixa orar, por favor. Não, irmão, dá oportunidade para ele não orou, não, deixa eu orar junto com ele, pelo menos. Quando é que eu vou ver isso acontecer? Chama o pastor. Isso profissionaliza as nossas orações. Isso profissionaliza a nossa expressão, nosso amor pelo Senhor. Você já pensou, é como se... eu sou casado há 30 anos, eu chegar assim, eu precisar fazer uma declaração de amor para minha esposa, eu vou chamar o Roberto Carlos. Espera aí, meu bem, fica quietinha. Aí eu ligo com o Roberto, faz uma declaração de amor para ela, que eu sou meio sem jeito nisso, eu não tenho muita prática. Aí lá vai o Roberto Carlos falar uma declaração de amor para ela. Ou algum desses românticos aí, né? Às vezes a pessoa tem mais uma queda mais para o caipira, né? Aí vem, olha, o vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aí pronto, faz aquele negócio que você cantou naquele dia, conta para minha esposa. É a mesma coisa. Você tem coragem de chamar outra pessoa para se declarar para Carol? Carol, você aceita? Será que Jesus aceita recados do nosso amor, do nosso apreço? Eu creio que o Senhor está com saudade de muitas orações aqui que não estão sendo feitas. Faz quanto tempo que você não ora ao Senhor admirando a sua beleza? Só chega para Ele e fala, estou precisando disso, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. É uma pedição sem fim. Eu fico até pensando assim, na hora que nós vamos orar para o Senhor, já fica, lá vem chumbo. Lá vem chumbo, e chumbo grosso. É calibre 12, cano cerrado. Tuf! É tanta coisa. Eu falei, não, pede um de cada vez. Não existe aquela contemplação. E, pastor, isso aí é para budista que gosta de contemplação. Eu falei, não, eles aprenderam com a gente, só que nós deixamos de contemplar. Reflexão, isso é coisa para muçulmano. Não, isso é coisa nossa. Eles roubaram e estão usando a reflexão bíblica, a contemplação em Deus. A revista Time, de abril de 95, declarou que teólogos norte-americanos liberais, num seminário que eles estabeleceram como sendo chamado Seminário de Jesus, eles chegaram a 3 conclusões. Isso em 95, ainda está sentindo o cheiro, ou melhor, o odor. Sabe qual a conclusão que os teólogos norte-americanos, a gente que tem mania de valorizar tanto tudo aquilo que vem do norte? Primeiro, eles chegaram a uma conclusão incrível, você vai amar essa conclusão. Eles chegaram à conclusão de que Jesus não nasceu de uma virgem, você acredita? Aonde eles tiraram isso eu não sei. Ficaram mais de uma semana reunidos e chegaram a essa conclusão, que Jesus não nasceu numa virgem. Sabe qual foi a segunda conclusão que eles chegaram? Grandiosa conclusão, que Jesus não ressuscitou. Dá para acreditar nisso? Teólogos chegaram a essa conclusão. Jesus não ressuscitou. E a terceira, mais escandalosa, que ele não foi recebido nos céus, ele não foi assunto aos céus. Interessante. É muito interessante. Quando é que nós expulsamos Jesus? Expulsamos a glória de Deus? Quando é que nós anulamos Jesus? Quando nós não negamos a nós mesmos. Eu não sei o que você pensa a respeito disso. Eu não vejo hoje em dia, não é comum mensagens onde diz que eu preciso me negar.
Hoje as mensagens são mensagens que massageiam o nosso ego, o nosso afã, os nossos desejos naturais. Há um fomentar de fazer com que o meu desejo, os meus caprichos sejam concretizados. Eu creio que nós anulamos Jesus quando não negamos a nós mesmos e quando nós procuramos viver segundo o nosso próprio entendimento e não segundo as Escrituras Sagradas, mas segundo as inclinações da carne e do curso desse mundo e de Satanás. Quando nós andamos segundo a minha vontade, eu estou anulando Jesus. Eu anulo Jesus quando eu promovo uma festa gospel. Está acontecendo amanhã, lá em Goiânia. Se você ler esse folderzinho aqui, você encontra tudo, menos Jesus. Você tem personagens circenses, muita alegria, um grande show de malabarismo, pirofagia, pista eletrônica montada com super grau de iluminação pirotécnica, tecido, telão, muita unção. Unção de quê? Você pode ungir com azeite, com óleo, não é? Você pode também pegar um pouco de graxa. Pastor, o senhor é muito crítico. Muito não, eu sou demasiadamente crítico. DJ Rick Another, DJ Diogo, DJ Andrômeda, DJ Tancredo, o homem morreu, hoje é aniversário do Tancredo, ressuscitou um aqui, ó. Não é? DJ Rário Eduardo. Puxa, esse aqui é mais simples, DJ Luiz. Esse deve ser da Baixada Fluminense, ali da periferia de Goiânia. Luiz, que é Luiz? Luiz é nome? Nem ponto de referência serve. Simulador montado e decorado para quem gosta de jogos em rede. Saia montada com tecido, sala montada com tecido, sofá, puff e um telão com clipes em banda gospel, ambiente muito agradável para descansar e descontrair. Não, mas isso aqui é massa demais. Espaço com uma superestrutura de palco e som, show com banda, tocando o melhor do new metal. New metal? Vai ver que se eu tivesse uma voz assim, meia Frank Sinatra, né? A coisa ia melhorar, né? New metal, o que é isso? Não sei, mas é bom. O que eles estão falando? Não entendo nada, mas o som é legal. Está aqui, seja bem-vindo à Elite Electric Generation, um lugar reservado especialmente para você, um presente para você. A Elite é open bar, água, refrigerante, coquetel. Uau! Eu não achei Jesus, quem quiser pode procurar, está aqui, ó. E você paga 15 pau. 15. Isso aqui um irmão me mandou pela internet. Eu não vou citar o nome da denominação, porque eu creio que a denominação não tem nada com isso. Tá? Rio de Janeiro, os pastores Elias Santos de Souza e João da Silva, lá em Iguaçu, Rio de Janeiro, acompanhados por Franklin Delano da Silva, olha o nome, Franklin, o outro Pierre, o outro Elias, João, e Valdemir da Silva, Procópio, esse deve ser nordestino, com o nome desse, deve ser meu vizinho, formavam uma quadrilha que aplicava golpes nos fiéis. Uma agência do Unibanco também foi lesada. Os fiéis, muitos de baixa renda, eram convencidos a abrir contas bancárias com declarações de rendimento falsificadas pela quadrilha dentro da igreja, liderada por pastor Elias, por João, não o Batista, mas o da Silva. Irmãos, isso aqui não foi no século passado, não, eu recebi a semana passada. A promessa dos pastores que iriam apresentar 800 correntistas despertou a desconfiança de um funcionário do banco que avisou a polícia civil do 1º distrito da Praça Mauá. Com os estelionatários, a polícia prendeu ontem vários documentos falsos, além de cheques e cartões de crédito.
Isso aqui foi fotocopiado de uma revista e uma das irmãs me deu. Fé demais não cheira bem. Isso aqui foi dado numa escola para fazer interpretação de texto, numa aula de sociologia, aqui em Goiânia. Foi retirado de uma revista Caros Amigos. Há muito tempo eu venho tentando... Isso aqui é o escritor. Há muito tempo venho tentando evitar chegar nesse assunto, mas acho que não posso mais me segurar. Religiões já abordei um pouco nesse espaço, mas um texto só para isso ainda não tinha feito. Bom, chegou a hora. Hoje é dia 3 de março. Estou de frente à televisão. O pastor acaba de dizer no ar que se a patroa pedir, ele vai fazer uma plástica. Isso dito num programa que se dizem ser o mais radical deles. A esposa do pastor está do lado, dá um sorrisinho, o programa vai se seguindo e logo nota o tom da conversa para onde tentam nos levar embaixo de uma pergunta: você faria uma metamorfose no seu corpo? Quem não fosse ingênuo se ligaria que o debate servia para divulgar a nova novela da Record, por coincidência chamada Metamorfoses. Uma moça liga defendendo as cirurgias, logo o pastor põe no ar um vídeo onde mostra drasticamente o corte de um seio e a implantação do silicone. A cena é forte, nauseia qualquer um, depois as ligações fervem, pessoas condenando, várias. Você vê nitidamente que não são da igreja pelo modo com que tratam o pastor. O ciclo é fantástico. Há alguns dias atrás, o tema do programa Fala Que Eu Te Escuto era o empréstimo do governo para levantar a Rede Globo de televisão. Foram massacrantes as opiniões, todas condenando os pastores, direcionavam o ódio. O apresentador, que era um bispo, e o convidado, que também era um bispo, chegaram a afirmar a covardia da Globo em ter mais de 80% da audiência. Alguns dias antes, a mesma Record declarou no mesmo programa que havia expulsado o bispo que estava relacionado no escândalo Valdomiro. No dia em que pegaram a Globo para Cristo, e isso ela não é, o chefão fulano de tal disse que Deus colocou ele ali naquele dia, que não estava nada programado, e olha que era mesmo o dia do carnaval, e quando colocou seus braços na televisão começou a rir, me perdoe, mas ele fala um palavrão aqui, eu não vou citar, foi demais. Todos os pastores abraçaram outros, enquanto o bispo fulano de tal abraçava o maior deles, um de 29 polegadas, um televisor de 29 polegadas, e logo começaram a orar. Nos intervalos entre a novela e a divulgação do Dia do Empresário, entre aspas, no templo de João Dias, o maior templo da Zona Sul, popularmente conhecido como Casa da Moeda. Ô irmãos, eles estão chamando o lugar onde os irmãos se reúnem como Casa da Moeda. Você sabe por quê? Você sabe me responder por quê? Casa da Moeda. Porque os cultos estão sendo direcionados somente para pedir dinheiro. Foi nesse mesmo templo que eu tive o despeito de ir. Lá foi que vi de perto o que muitos já me diziam, os desafios, as ofertas, os pedidos e mais vários nomes para dízimo, até para a venda de papel picado que você compra, cada letra, até montar o nome Jesus. Tudo isso regado com muita organização, dezenas de segurança, inclusive escolhem até o lugar em que você deve sentar. Tem muitas coisas que ele fala aqui elogiando, mas tem uma aqui que é muito sério, Ele fala sobre que existem desfiles de modas. Ele fala que alguns grupos, eles não só citam essa igreja que eu sei que você conhece. Eu sei que deve ter... Ele fala assim, eu sei que devem ter muitos evangélicos que acreditam mesmo na fé, adeptos a Deus. Ele fala que um líder aqui, eles falam que Deus é amor e que Deus é uma pessoa simples, que Jesus é uma pessoa simples, mas esse líder que prega isso, ele tem 5 Cherokee blindada e anda com segurança 24 horas por dia. E isso é porque ele acredita em Deus. Irmãos, isso aqui é uma pessoa que não é um cristão, ele está tecendo uma crítica a nós. Aqui ele fala também que, a respeito de vários segmentos evangélicos, mas ele não perdoa a igreja romana, a igreja católica.
Ele diz assim que a Igreja Católica é representada pelo nosso querido Padre Marcelo, que não fica atrás na forma de manipulação, levando milhares de pessoas a erguer a carteira profissional durante o culto, pessoas que deveriam ser orientadas a cobrar do governo medidas para a retomada do crescimento e assim dos empregos, se curvarem diante de uma fé que nunca registrou sequer um funcionário. Tem outros nomes aqui, é difícil falar. E ele termina com uma colocação muito triste. Como diz o povo, se Deus é o caminho, Davi Miranda, Edir Macedo, R.R. Soares, Padre Marcelo é a companhia, e a companhia são o pedágio. Irmão, isso aqui é triste. Isso aqui é triste. Isso aqui é um jornal evangélico, daqui de Goiânia. Se você for ler, eu não vejo coisas edificantes aqui. 1/3 dessa folha aqui está falando do apoio de um líder ao candidato Henrique Meirelles. O líder está de olho fechado, suando, empacotado aqui, e o Henrique Meirelles está com o olho aberto, não está nem aí para a oração dele. Eu olhei isso aqui, eu falei, meu Deus, o líder de Deus, que se diz líder de Deus, o pastor responsável, ele transforma o rebanho num curral eleitoral. E eles dizem que isso aí é a formação de uma nova consciência política. Espera aí, meu irmão. Casa de Deus, consciência política eu tenho. Eu voto. Eu sou brasileiro verde e amarelo. Eu servi as Forças Armadas. Eu fiz escola superior de guerra. Política não. Isso não é política não. Política é outra coisa. Enquanto os líderes religiosos têm supostamente se preocupado com a formação daquilo que eles dizem uma consciência política moderna e progressiva, depositando as suas expectativas e interesses pessoais nos políticos, eles estão tornando o conteúdo das ministrações da palavra de Deus pobres. Pobres. Transformam o rebanho de Deus em curral eleitoral, negociam as suas almas e permitem que os tais candidatos satisfaçam o seu discurso, o seu apetite mórbido e desenfreado pelo poder político através da vida das ovelhas. Você sabia que as igrejas podem morrer? Pode. Eu vou ler para você um relato que eu recebi de um irmão que foi a Londres. Olha a cartinha dele. Entrei em um salão de snooker sentindo náuseas. Snooker, aquelas bolinhas. A vertigem que invadiu o meu corpo foi diferente de tudo que eu já sentira antes. As mesas verdes espalhadas pelo largo espaço lembravam-me um necrotério. Eu explico o porquê. Aquele salão havia sido a nave principal de uma igreja que definhou através dos anos até ser vendida. O pastor que me recebeu, me levou e relatou que na Inglaterra há um grande número de igrejas que morreram lentamente devido aos altos custos de manutenção. Só restava aos remanescentes negociá-las. Os maiores compradores, segundo eles, são muçulmanos, donos de bares e de boates. Vendo o púlpito talhado, o púlpito é esse aqui, alguns irmãos nem sabem mais, né? Se eu falar outra palavra aqui, muitos de vocês não conhecem, genuflexório. Quem que conhece essa palavra? Poucos conhecem. É o lugar onde se ajoelha, se prostra. Uma vez um irmão perguntou, pastor, o senhor é de que denominação? Eu falei, eu sou protestante. Ele fez, hã? Como é que é esse negócio? Eu falei, eu sou reformista. Ele fez, complicou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vendo o púlpito talhado em pedra com inscrições de textos bíblicos, tais como, pregamos a Cristo crucificado, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. As placas de granito e mármore, ainda fixadas nas paredes, mostravam que aquele altar, hoje um balcão de bar, pregaram pastores e missionários ilustres.
Imagine aquele grande espaço hoje, cheio de homens vazios, mas lotado de pessoas ansiosas por participarem do mover de Deus que varreu toda a Inglaterra no século passado. E eu perguntei a mim mesmo, o que levou essa congregação a morrer de forma tão patética? Vocês gostariam de um intervalo? Hein? Sim? Não? Sim? Sim? 10 minutinhos, ok? 10 minutos mesmo.